Você já ouviu falar do Feng Shui, uma técnica chinesa de harmonização de ambientes? E agora eu quero te trazer nesse vídeo algo mais. Você já ouviu falar do Feng Shui sistêmico? Então eu vou te contar um pouco como que funciona o Feng Shui sistêmico e também o Feng Shui tradicional e te explicar o porquê que eu dou preferência para a aplicação do Feng Shui sistêmico. Eu sou arquiteto de profissão, mas também me formei em terapias integrativas e sistêmicas e estudo e aplico o Feng Shui tradicional há mais de 20 anos. Durante o meu processo profissional, eu descobri que os ambientes eles são resultados de uma postura interna da gente habitar a vida, de todos os padrões sistêmicos, crenças limitantes ou que nos impulsionam pela vida, que fazem com que a gente atraia ambientes para expressar aquilo que a gente vibra internamente, ou seja, por ressonância a gente atrai os ambientes para alimentar aquilo que a gente vibra no nosso ambiente interno. O Feng Shui tradicional, ele considera a aplicação de uma mandala que a gente chama de Bagua em cima da planta técnica, do desenho arquitetônico técnico dos ambientes, para que a gente possa enxergar a relação das áreas da vida com os ambientes aonde a gente sobrepõe esse desenho aqui dessa mandala. E aí a gente consegue fazer intervenções na parte física dos ambientes para que a gente leve harmonia para as áreas da vida das pessoas. Profissão, relacionamentos, missão, realização. E assim a gente consegue, através dessa intervenção física nos ambientes, através do Feng Shui tradicional, levar harmonia para a vida das pessoas. Só que, como eu disse no começo do vídeo, aqui eu considero na Bioconstelar que a empresa que eu criei para levar harmonia e prosperidade para a vida das pessoas através de uma postura interna, porque os ambientes são resultado da nossa maneira de habitar o mundo. Então, se a gente trabalha só com os ambientes fisicamente, a gente está trabalhando com algo que é um resultado. Então, trabalhar com os ambientes fisicamente é trabalhar de forma alopática. Por quê? Porque você está trabalhando com algo que é um sintoma de uma postura em habitar a vida. Então, aqui na Bioconstelar, a gente não considera que o ambiente é o ponto de partida para a harmonia na relação com os ambientes e com a própria vida das pessoas e as áreas da vida. A gente considera que as pessoas são ambiente de expressão dos padrões que fazem com que elas se vinculem à própria vida, às áreas da sua vida e também aos ambientes de forma harmônica. Então a gente considera que o principal ponto de harmonia é a gente trabalhar com os padrões sistêmicos internos das pessoas para que elas intuitivamente comecem a atrair e se relacionar de forma harmônica e próspera com a sua própria vida e, por consequência, intuitivamente com os ambientes também. Olha, para te explicar isso, vou te dar um exemplo. Sabe quando a gente tem uma grande vitória na vida, um grande desafio, chega em casa e quer mudar a cor da parede, a planta de lugar, o móvel, quer mudar o edredom da cama para um edredom de outra cor? É isso que acontece quando a gente tem uma transformação, ressignifica padrões que não nos deixam prosperar e ter harmonia na vida, ou crenças limitantes, a gente acaba transformando os ambientes que a gente vive por ressonância. Então é dessa maneira que a gente considera conceitualmente a grande diferença do Feng Shui sistêmico, que é uma das abordagens aplicada ao método bioconstelar do Feng Shui tradicional. Agora existe também a diferença na aplicação mecânica, de como que a gente faz a aplicação do Feng Shui sistêmico no método bioconstelar em relação ao Feng Shui tradicional. Como eu disse para você, aqui é a mandala que a gente sobrepõe no Feng Shui tradicional a planta dos imóveis. Existem várias escolas, inclusive, do Feng Shui tradicional. Essa aqui é uma das escolas que tem aqui, ó, realização, relacionamentos, missão, família, autoconhecimento, prosperidades. Existem outras escolas do Feng Shui que trazem esse Bagua também, que é essa mandala, com outros arquétipos, com outras áreas da vida aqui sobrepostas às plantas, tá? Vamos considerar essa escola aqui para ficar mais claro. Quando a gente sobrepõe essa mandala sobre a planta técnica do ambiente, o que acontece? A gente fica preso à superficialidade da representação técnica da planta e das áreas
faltantes do baguá, das áreas aonde que está posicionada cada ambiente com esses elementos, mas a partir de uma regra pré-estabelecida de leitura do baguá em relação aos ambientes que ele se sobrepõe, e também das áreas faltantes ou não faltantes, ou de o que significa cada área da vida em relação aos ambientes que eles estão se colocando. Por exemplo, a prosperidade está sobre um banheiro, a realização está no quarto de dormir. Enfim, a gente tem uma pré-concepção da leitura, então a gente fica preso a essa pré-concepção tanto da representação técnica dos ambientes a partir de um projeto arquitetônico de design, quanto da leitura do campo das áreas da vida do Feng Shui em relação aos ambientes. No Feng Shui sistêmico é bem diferente. Por quê? Porque a gente faz desenhos simbólicos como um campo de informação base, que pode ser um desenho simbólico feito dessa maneira aqui, ó, com os ambientes quadriculados no campo. Depois a gente pode colocar cores que vão representar as emoções em relação a esse ambiente. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo um projeto de arquitetura. Então a gente vai colocar aqui nesses ambientes o nome de cada ambiente desse projeto. Então sala, quarto, cozinha, varanda, quintal. E aí a gente vai em cima desses ambientes inserir os arquétipos do Feng Shui. A gente desconstrói esse baguá e pega os arquétipos, as áreas do baguá e sobrepõe com setinhas, cristais, bonecos em cima desses ambientes desenhados simbolicamente. E a gente sabe, o símbolo representa muito mais do que um desenho técnico, porque o símbolo vai em toda a concepção que a gente sente e que a gente já viveu em relação ao que é sala para mim, o que é quarto. Então, aplicado num projeto, a gente consegue entregar para o cliente uma percepção muito profunda e sistêmica. O que é sistêmica? De conjunto de vínculos que sustentam o que ele entende que é sala, quarto, cozinha, varanda. Isso tanto para um projeto que vai ser uma reforma, uma requalificação de layout, uma decoração, ou um projeto inicial mesmo que vai ser começado. E aí a gente insere aqui, ó, objetos, cristais, post-its, bonequinhos que vão representar o cliente, a pessoa que está sendo atendida, a questão dela. Quando é um projeto, a questão é o projeto, é a modificação que ela espera com o projeto, e arquétipos do Feng Shui, prosperidade, missão, relacionamentos. E a partir das setinhas e da posição que elas entram nesses ambientes, a pessoa vai conseguir observar qual que é a relação da questão dela mesma em relação à questão. Por exemplo, será que a questão olha para mim? Será que eu olho para a minha prosperidade? Onde está a minha prosperidade em relação a onde está a minha questão que eu trago para ser observada durante esse processo de trazer ressignificação para aqueles padrões que não me deixam ter os propósitos de transformação que eu espero no projeto, numa decoração. E isso a gente pode aplicar também em atendimentos terapêuticos fora de um processo projetual. Então a pessoa pode trazer uma questão de vida, por exemplo, falta de dinheiro. Então ela coloca a falta de dinheiro aqui, relacionada com um papelzinho, que tem uma setinha que vai olhar para algum lugar, vai olhar, por exemplo, para a prosperidade dela, que se está posicionada no banheiro. E os elementos aqui que a gente coloca aqui nesses quadrantes vão ser ambientes que têm a ver com a casa que ela mora, porque a casa que a gente mora representa quem a gente é. Então a gente traz uma questão para ser observada, que vai ser representada com esse papelzinho. Um outro papelzinho vai representar a própria pessoa e outros papeizinhos vão representar os arquétipos do Feng Shui, para essa pessoa conseguir relacionar, por exemplo, a missão de vida dela com a realização, com a própria questão da falta de dinheiro, com ela mesma se posicionando nesse campo, para onde ela olha, onde ela está se posicionando, aonde a falta de dinheiro está posicionada, para onde essa falta de dinheiro olha. E essas questões a pessoa vai conseguir observar não a partir de regras pré-estabelecidas e nem a partir de intervenções no ambiente físico. Isso aqui a gente está trabalhando com os padrões sistêmicos do ambiente interno da pessoa relacionada com os ambientes físicos que ela habita na vida. Então é algo muito mais profundo que traz uma transformação interna. E não tem uma regra de leitura. Por exemplo,
a prosperidade está no banheiro, ou a falta de dinheiro está no banheiro, olhando para a prosperidade que está no quarto e por sua vez a pessoa está na varanda olhando para a prosperidade, isso tem um significado para essa pessoa. Não existe uma pré-determinação da gente colocar que prosperidade está no banheiro é uma coisa ruim ou uma coisa boa. Existe uma relação sistêmica durante o atendimento que a pessoa vai conseguir enxergar os elementos sistêmicos que sustentam a questão de vida dela ou o processo projetual, a intenção do projeto, com os ambientes que ela habita ou que ela quer reformar e projetar. Então, o Feng Shui sistêmico é uma ferramenta poderosíssima de trazer uma nova transformação, um protagonismo, uma autonomia de transformação para as pessoas que estão sendo atendidas, observar as áreas do Feng Shui de uma maneira muito mais profunda e que ela consiga ela mesma enxergar o que não deixa ela prosperar e ter harmonia na vida. Então, essa aplicação do Feng Shui sistêmico, diferenciada em relação à aplicação do Feng Shui tradicional, traz grandes benefícios da pessoa conseguir assumir a força de transformação e não ficar dependendo de regrinhas pré-estabelecidas de intervenção física no ambiente, que, como eu já disse, podem ser superficiais e alopáticas. Não fazem sentido? Sim, o Feng Shui tradicional faz todo sentido, consegue trazer transformações sim para a vida das pessoas, mas são transformações que não são duradouras e intemporárias porque não partem de uma postura interna em habitar a vida. Não adianta mudar o ambiente se a gente não muda a postura, porque senão a gente vai atrair novos ambientes a partir da nossa postura para ressonar com aquilo que a gente é. Faz sentido para você? Eu vou deixar um vídeo aqui na tela de uma aula prática para você fazer um autoatendimento com o Feng Shui sistêmico. É uma aula um pouco mais longa do que essa, mas eu sugiro que você dedique seu tempo para fazer esse autoatendimento e vivenciar tudo isso que eu estou te falando da diferença do Feng Shui sistêmico do Feng Shui tradicional. Boa aula para você, clique no linkzinho do vídeo que aparece aqui na tela para você fazer essa aula mais aprofundada. Qualquer coisa, comenta no vídeo ou pode me chamar para a gente conversar mais sobre isso e você se aprofundar no método bioconstelar, tanto para você que é terapeuta ou para você que trabalha com arquitetura, design, organização de ambientes ou harmonização de ambientes. Até mais!